IFRN Campo Santa Cruz, nosso projeto de extensão que vai trabalhar hoje com a revisão do Enem já na sua 10ª edição. Eu sou Carlos Sérgio Medeiros Leopoldino, essa é a logomarca de trabalho, é o Boy Carlão. WhatsApp para contato e dúvidas no e-mail institucional. Nossa primeira questão diz o seguinte: um eletricista deve realizar a instalação de um circuito de iluminação com 3 lâmpadas iguais, 1, 2 e 3, que tem os seguintes valores nominais. Quando e somente quando ligado em 110 volts, brilha normalmente com 20 watts. Que esteja conectado agora a uma rede de 220 volts. Ele apresentou o esboço do circuito a seguir. Está aí as 3 lâmpadas, lâmpadas 1, lâmpadas 2 e lâmpadas 3, e tem 2 interruptores, também chamados de chaves. O eletricista verificou que, se apenas a chave 1 for ligada, as lâmpadas 1 e 2 brilham de acordo com a especificação e a lâmpada 3 não vai acender. No entanto, se também agora, além da chave 1 ou interruptor 1 for ligado à chave 2, a lâmpada 3 vai acender. E o que vai acontecer com as lâmpadas 1 e 2? Elas vão permanecer com o mesmo brilho? A lâmpada 1 vai aumentar o seu brilho e a lâmpada 2 diminuir o brilho? A lâmpada 1 vai diminuir o brilho e a lâmpada 2 aumentar o brilho? As lâmpadas 1 e 2 aumentarão o seu brilho? Ou as lâmpadas 1 e 2 diminuirão o seu brilho? Então, um detalhe interessante, gente. No início da questão, se eu ligar apenas a chave 1, de fato a lâmpada 3 não acende. Porque ao ligar apenas a chave 1, a eletricidade vai passar pela lâmpada 1 e pela lâmpada 2. Como a tensão total é 220 e essas lâmpadas estão em série, caminho único, cada uma delas fica com 110. Por isso que, de acordo com o enunciado, elas vão brilhar normalmente de acordo com seus valores nominais. No entanto, a questão não quer que apenas a chave 1 seja ligada, ele quer que as duas chaves sejam ligadas. Se isso acontecer, agora a lâmpada 3 vai acender, né? Porque ao ligar a chave 2, vai passar a eletricidade pela lâmpada 3. Mas o que vai acontecer com as lâmpadas 1 e 2? Elas vão aumentar, diminuir ou vai permanecer os seus brilhos normais? Então vamos lá, as duas chaves fechadas estão mostradas aqui. Vamos sempre associar, gente, a uma lâmpada a transformação de energia elétrica em térmica, que a gente chama de resistência elétrica. Então, a existência da lâmpada traz consigo uma resistência elétrica. Como as lâmpadas são iguais, todas elas vão ter a mesma resistência R. Então, a lâmpada 1 tem uma resistência R, a lâmpada 2 tem uma resistência R e a lâmpada 3 tem uma resistência R. Observe que ao fechar a chave 2, essas lâmpadas ficam em paralelo. O que significa isso? Uma ao lado da outra, paralelo, conectado ao mesmo ponto de cima e de baixo. Então, anote aí. Quando as lâmpadas estão conectadas uma ao lado da outra, pontos de cima e pontos de baixo, elas estão em paralelo. E como é que eu calculo o que a gente chama de resistência equivalente? Quando lâmpadas são iguais, em paralelo, basta pegar o valor da resistência da lâmpada e dividir pela quantidade. Como são duas, eu vou dividir R por 2. Essa é a resistência equivalente. Agora, gente, eu vou pegar essas duas lâmpadas e substituir por uma única de valor R sobre 2, uma resistência fictícia. Olha o desenho, agora ficou, a de cima continua R e embaixo as duas lâmpadas foram substituídas por uma só de resistência R sobre 2. E o pulo do gato é o seguinte: como a corrente elétrica está constante, porque é uma associação em série, tem uma formulazinha na física que diz assim, ó, U é tensão, voltagem ou DDP. Então pensa comigo, se você está tenso, ai Carlão, que tensão, dá um sorriso, ri. Tensão é igual a ri, onde U é a tensão, R é a resistência característica de cada lâmpada e I é a corrente que é constante. Então veja, como o I é constante, se você aumenta R, aumenta U. A gente chama isso de diretamente proporcional. Então, de uma maneira mais simples, quando existe um só caminho para a eletricidade, a gente chama de associação em série, a corrente é constante e a tensão é proporcional à resistência.
Se a resistência for maior, a tensão é maior. Se a resistência for menor, a tensão é menor. Então, deste modo, onde tinha R, eu vou botar U. E onde tinha R sobre 2, eu vou botar U sobre 2. Aí olha que legal. Se você somar a tensão aqui com a tensão aqui, tem que dar o total, que é 220. Vamos fazer a continha? U mais U sobre 2 é 220. Tirando o mínimo, que é 2, né? 2 dividido por 1 é 2 vezes U, dá 2U. 2 dividido por 2 é 1 vezes U é U. 2 dividido por 1, né? Subtende que tem 1. Dá 2 vezes 220, 440. Como eu tirei o mínimo de ponta a ponta, eu posso cortar esse 2. Então, em cima ficou 2U mais U igual a 440. 3U igual a 440. Ó. Eu estou achando o valor dessa tensão aqui. Ó. Então, U é 440 dividido por 3. Então, a tensão na lâmpada de cima, na lâmpada 1, foi 146,7. E a tensão em cada uma dessas lâmpadas, elas estão em paralelo. A tensão em cada uma delas é U sobre 2. Então, ficou assim, ó. Na de cima, 146,7 e nas duas de baixo, atenção, você não vai dividir 73,3. 73,3, gente, é porque eu peguei 146,7 e dividi por 2, dá aproximadamente 73,3. Então, cada uma dessas lâmpadas fica com 73,3. Você não vai dividir 73,3 por 2. Em paralelo, todas ficam com o mesmo valor de tensão, que é o U sobre 2, ou seja, 146,7 dividido por 2, que dá aproximadamente isso aqui. Então, a lâmpada 1 fica com 146,7 e cada uma das lâmpadas de baixo, como eu já disse, com 73,3. Agora, lembre, os valores nominais são as especificações. No início da questão foi dito que cada lâmpada, quando ligada em 110, tem um brilho normal. Especificações, valores nominais, significa funcionamento normal. Então, se elas forem ligadas em 110, brilham normalmente. O problema é que com a nova montagem, ao fechar a chave 2, a lâmpada de cima fica com a tensão superior a 110. Ó, Carlos, 146,7 é maior que 110. Então, você está dando uma voltagem maior do que aquela que ela foi fabricada. Então, o brilho dela vai ficar acima do normal, podendo até queimar, tá? E as lâmpadas 2 e 3, a 3 vai ficar igual a 2, né? Porque tem a mesma tensão. Tem uma tensão de 73,3. Menor que 110, que é o valor nominal dela. Então, ela vai brilhar abaixo do normal. Então, gente, ao fechar a chave 2, a lâmpada 1 brilha acima do normal e a lâmpada 2 brilha abaixo do normal, igualzinho a 3, tá? Então, qual é a alternativa correta? A lâmpada 1 vai aumentar o brilho ao fechar a chave 2 e a 2, como já vimos, vai diminuir seu brilho. Questão de possibilidade muito alta de aparecer na prova do Enem, tá bom? Então, resposta da questão 1, letra B. Aí, boy Carlão, tomando um cafezinho, bora comigo? Show demais, Carlão, carimba, que é top. Tô com você, tá bom? Vamos à nossa segunda questão, questão maravilhosa de uma equipe que ganhou um prêmio aí, né? Uma equipe de robótica lá da PUC-Rio. A RioBots, equipe de robótica da PUC-Rio, foi criada em 2003, quando estudantes, orientados pelo professor Marco Antônio Mediolaro, acho que o nome é esse, decidiram construir robôs de combate. Hoje, a RioBots é uma das 32 equipes que entraram na chave do BattleBots, programa de televisão norte-americano de luta de robôs. A equipe foi a única da América Latina a participar da competição. Tá aí, esse é o nosso robô. Suponha que o robô da RioBots tenha massa de 18 kg, vá anotando isso aí, e possua uma lança, cuja ponta tem uma área de seção transversal de 1 milímetro quadrado. Admita que a lança atinge uma parede perpendicularmente, formando 90 graus, com uma velocidade de 15 metros por segundo. E recue
com uma velocidade de 3 metros por segundo. Ele bateu com 15 e voltou com 3. E que o período da colisão, ou seja, o tempo de colisão, de contato da lança com a parede, tenha durado 9 milissegundos. Atenção, se você não sabe o que é esse M é mili. Então, é 10 a menos 3. 9 milissegundos significa 9 vezes 10 a menos 3, tá bom? Ou 9 dividido por 1000, se você preferir. Com base nos conhecimentos de física mecânica, assinala a alternativa que apresenta corretamente a pressão em Pascal. Galera, esse PA é Pascal. É a mesma coisa de Newton por metro quadrado. Anote aí. Exercida pela lança sobre a parede, desconsiderando atritos e deformações. Está aí, ele quer saber qual é a pressão. Carlos, para fazer a questão, vamos com muita calma. Primeiramente, eu vou calcular o módulo da força F. Para isso, eu vou para a definição de impulso. O impulso de uma força é a força vezes o tempo. Vá anotando isso. I é impulso, F é a força, ΔT é o intervalo de tempo. No entanto, existe o teorema do impulso que diz que o impulso também é a variação da quantidade de movimento ou momento linear. Então, anote. ΔQ significa o delta é variação e o Q é momento linear ou quantidade de movimento. Então, como a primeira fórmula diz que o impulso é força vezes tempo e a segunda diz que é a variação da quantidade de movimento, eu posso igualar as duas para encontrar a força, né? Força vezes o intervalo de tempo é igual a ΔQ. Isolando a força, é a variação da quantidade de movimento pelo intervalo de tempo. Gente, atenção, essa também é a segunda lei de Newton, tá? Então, lá vou eu. F é força, ΔQ é a variação da quantidade de movimento e ΔT é o tempo. Aí, vamos analisar. Antes de bater na parede, lembra que a lança tinha uma velocidade inicial de 15 metros por segundo? E depois que bateu na parede, ela recua. Recua com que velocidade? Menos 3. Oxe, Carlos, menos 3... Atenção, gente, eu tenho que estabelecer um sentido positivo. Isso é opcional. Se eu estabelecer que é positivo para a direita, quando ela vai bater na parede, é 15. Só que quando ela retorna com menos 3. Isso é muito importante em física. A ida, se você considerou 15 positivo, a volta é menos 3. Poderia ser o contrário, tá certo? Então, a velocidade inicial é 15, a velocidade de recuo é menos 3. Ô, Carlos, quais são os dados da questão? A massa do robô é 18, a massa da seta, desculpa, é 18 kg. A velocidade inicial é 15 metros por segundo. A velocidade final, o retorno, 3 metros por segundo, que a gente usou menos 3. E o tempo, lembra que eu falei que o Miller era 10 a menos 3? Perfeito. Mas, Carlos, o que é que tem a ver massa e velocidade nessa fórmula? É porque talvez você não lembre. Anote aí. A variação, lembra que esse triângulozinho é a variação? A variação da quantidade de movimento é a massa vezes a variação de velocidade. Ah, Carlos, então a palavra quantidade de movimento inclui quantidade, que é massa, e movimento, velocidade. Esta é a fórmula, substituindo a variação da quantidade de movimento por massa vezes variação de velocidade. Só que essa variação de velocidade, você sabe, toda variação é final menos inicial. A notação vetorial se transformou em módulo porque eu já considerei o sentido positivo e negativo aqui, tá? Então ficou massa vezes variação de velocidade é final menos inicial, pelo ΔT. Já tenho tudo. Quem é a massa? 18. Quem é a velocidade final? Menos 3, porque ela está retornando, eu considerei negativo. E a inicial, 15. Então, menos 3, menos 15. Ó. Menos a inicial, que é 15. Dividido por 9 vezes 10 a menos 3. Muito cuidado aqui. Menos com menos, de jeito nenhum, gente. Eu conservo o menos e somo 3 com 15. Ó, conservei o menos e somei 3 com 15. Não é menos com menos não, viu, gente? Conserva o sinal e soma menos 18. Aqui em cima vai ficar menos 324, quando você multiplicar 18 por 18. E embaixo, 9. O 10 a menos 3, atenção, anote aí. Toda potência embaixo
Ao subir, troca o sinal do expoente. Não tinha menos 3 embaixo, ao subir fica positivo. Então ficou menos 324 vezes 10 a terceira por 9. Ao dividir 324 por 9 dá 36. Ô Carlos, existe força negativa? Atenção! A força exercida sobre a seta é para a esquerda. Lembra que eu considerei positivo para a direita? Quando o robô bate, a parede faz uma força para a esquerda, negativa. Esse menos é só para lembrar você que é contra no sentido positivo. Em módulo, evidentemente, levando-se em conta o sinal positivo, o módulo da força é 36 vezes 10 a terceira newtons. Mas a questão não quer isso. A questão quer a pressão exercida pela lança sobre a parede. A força acabei de encontrar e a área, gente, não pode ser milímetro quadrado. Lembra que eu falei que a pressão em Pascal é Newton por metro quadrado? Então eu preciso transformar milímetro quadrado para metro quadrado. Para isso, vem comigo. 1 metro tem 1000. 10 a terceira que é 1000 milímetros. Então, eu posso dizer que se eu elevar o quadrado dos dois lados, porque aqui está o quadrado, 1 metro ao quadrado, 10 a terceira milímetro ao quadrado. Então, fica 1 metro quadrado é 3 vezes 2 dá 6, né? 10 a terceira ao quadrado é 10 a terceira vezes 10 a terceira. Conservo 10, somos expoentes dá 6. Então, 1 metro quadrado tem 10 a sexta milímetros quadrados. Como eu quero milímetro quadrado para metro quadrado, é só trocar o sinal do expoente. Ou seja, 1 milímetro quadrado fica 10 a menos 6. Então, aqui, no lugar de milímetro quadrado, eu boto 10 a menos 6. Mas, cara, como é que você calcula pressão em física, hein? Pressão é a força pela área. A força eu já encontrei, 36 vezes 10 a terceira, e a área em metro quadrado, para ficar newton por metro quadrado, é 10 a menos 6. Quer que eu vou fazer com esse 10 a menos 6, que é uma potência? Sobe positivo, 10 a sexta. Aí o 6, quando encontrar o 3, fica 9. Essa é a pressão, 36 vezes 10 a nona, newton por metro quadrado. Eu posso escrever isso, atenção, momento importante. Quando a vírgula está após o 6. Se você voltar a uma casa, anote aí. Ao voltar a uma casa, o expoente aumenta uma unidade. Ó, a vírgula está aqui. Voltei para 3,6. O expoente 9 fica 10. Então, a pressão é 3,6 vezes 10 a décima newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é o Pascal, que é exatamente o que está mostrando na alternativa A. Questão número 2, letra A. Boy Carlão, com você e o robô tá na dança. Gostei, Carlos, muito massa. Uma questão agora, gente, de altíssima probabilidade de aparecer. Todo ano aparece energia mecânica no Enem, né? Uma criança brincando com um estilingue lança uma pedra verticalmente para cima. Então ele tem um estilingue, que é uma baladeira, e vai lançar a pedra verticalmente para cima. Na figura estão ilustrados 3 momentos desse lançamento. O momento t igual a 0, esse primeiro aqui da esquerda, no qual a criança está na iminência de lançar a pedra. Então é um momento em que está totalmente esticado o estilingue, tá bom? O momento t igual a TA, no qual a pedra acabou de abandonar o elástico. Então, o momento inicial é quando está todo esticado. O momento TA, a pedra acabou de sair, no momento que ela está saindo. E o último momento TF é quando a pedra atingiu sua altura máxima lá em cima, onde a velocidade é 0. Se ela atingiu a altura máxima, a velocidade é 0. Tá bom? Eita, cara, que questão massa, hein? Tá aí o nosso amiguinho jogando a pedra verticalmente para cima. Opa, vixe, Carlos, que coisa feia. Calma, gente. Esses gráficos aí estão mostrando, já vou adiantar. O que está de verde é a chamada energia cinética. CIN é cinética, que está associada à velocidade. Se você der uma pausa e quiser anotar, o verde, energia CIN é cinética, associado à velocidade. Se tiver velocidade, tem cinética. Se não tiver, não tem. O que está de vermelho é a energia potencial gravitacional, POT. Essa é associada à altura. Se tiver altura, tem essa tal de EPOT. Se não tiver altura, não tem. E o que está de violeta é a energia
potencial elástico ou simplesmente energia elástica, que existe quando existe deformação, tá bom? Então essas são as três energias, ele quer que você faça o quê? Considerando que a energia total do sistema é composta por essas três energias, de fato, a energia total neste caso é a mecânica, é a soma da cinética com a verde, com a potencial gravitacional, a vermelha, e com a violeta, que é a energia potencial elástica. Ele quer saber qual é o gráfico que melhor vai representar a evolução dessas energias ao longo dos instantes T0, que é quando o string está totalmente alongado, TA, que é aquele instante que a pedra acabou de sair, e o TF, que é o instante em que a pedra está na altura máxima. Então, gente, vamos lá comigo. Inicialmente, vamos analisar o violeta. A energia elástica só existe enquanto o string está deformado. Ou seja, a energia elástica só vai existir entre o instante 0, que está totalmente deformado, e o instante em que a pedra acabou de sair. Então, a energia elástica ela é máxima quando está totalmente comprimida. Atenção, gente, aqui, ó. Ela é máxima, ó, olha o mouse, gente. Ela é máxima no instante 0, quando está totalmente comprimido. E à medida que vai desalongando, né, ou seja, perdendo a deformação, a energia potencial elástica vai zerar no momento em que a pedra foi lançada. De fato, entre o instante em que a pedra foi lançada até atingir a altura máxima, não tem energia elástica, tá? Que é a violeta. Vamos discutir a cinética agora. No instante em que está totalmente alongado, olha o mouse, aqui, ó, não tem velocidade. Mas no instante em que a pedra foi abandonada, ela atingiu sua velocidade máxima. Ó, gente, ela foi abandonada, atingiu sua velocidade máxima. E depois, à medida que foi subindo, a gravidade foi atuando e ela foi diminuindo sua velocidade. Olha o mouse, gente, foi diminuindo sua velocidade. Tá certo? E, finalmente, a energia potencial gravitacional. No instante em que está totalmente alongado, eu vou considerar que é 0, o instante que está totalmente alongado, e à medida que a pedra foi subindo, ela foi ganhando altura, a energia potencial foi aumentando. Então, o segredinho para matar a questão, vá logo para o TF, gente. Porque no instante final, eu estou na altura máxima, a potencial é a máxima. A cinética é 0, não tem velocidade, assim como também não tem a elástica. Portanto, alternativa C. Carlos, gostei muito dessa questão. Espetacular. Resposta da questão 3, letra C. Tô contigo, meu irmão, e é sensacional essa questão. Manda aí uma informação para o WhatsApp, tá? A dúvida que você tenha. E agora vamos trazer uma questão revolucionária. O Enem está entrando aos poucos com a física moderna, com a radiação eletromagnética. Vem lá do Rio Grande do Sul essa belíssima questão exclusiva para você que eu adaptei. Com boa aproximação, a lei da irradiação de Stefan Boltzmann diz que a intensidade é igual. Essa letrinha, gente, é o sigma, é a chamada constante de Boltzmann, tá? Vezes temperatura absoluta elevada à quarta. Gente, esse T é temperatura. Agora, cuidado, é a temperatura em Kelvin. Se você não sabe o que é a temperatura em Kelvin, ela é o valor em Celsius. Essa temperatura que a gente tem, 20, 25, 30, somado com 273, tá? Então, por exemplo, 27 graus Celsius, se fosse em Kelvin, que é esse T, eu somaria com 273, daria 300, por exemplo. Então, ele diz que a intensidade é o produto da constante de Boltzmann, que é um valor que não muda, vezes a quarta potência da temperatura. A intensidade é medida em watts por metro quadrado. Por quê? Porque sabe-se que intensidade é potência, segunda questão, que é em watts, por área, que é metro quadrado do sistema internacional. Então, toda intensidade é watts por metro quadrado. Essa fórmula permite calcular a temperatura média da Terra. Supondo-a sem atmosfera e com um corpo negro ideal, o corpo negro ideal, só para seu conhecimento, é aquele que tudo que absorve
emite. Ele não necessariamente é negro. A palavra negro aí é só para o aluno lembrar que tudo que absorve emite, tá certo? A uma certa temperatura T. O balanço energético entre aí a radiação recebida pelo Sol e a transferida pela Terra de volta ao espaço fornece que essa temperatura é aproximadamente 255 Kelvin. Quando você lembra que Kelvin é Celsius mais 273, se você subtrair 255 de 273, que é o contrário, você chega em menos 18. Mas atenção, você não vai usar menos 18. A questão apenas está dizendo a você que se a gente não tivesse a atmosfera, seria muito frio aqui, gente. Então a atmosfera, por um lado, é bom. O efeito estufa, por um lado, é bom. O que acontece é que tudo demais é veneno. Se você aquece muito, aí complica. Mas a atmosfera é primordial para a nossa sobrevivência, tá bom? Então, essa temperatura sem a atmosfera seria 255 Kelvin. Apenas menos 18 graus Celsius, mas a gente vai usar o 255, porque é em Kelvin. Para a temperatura média da Terra. Muito bem, Carlos. Aí o que é que acontece? Entretanto, sabe-se que a temperatura média da Terra não é 255 Kelvin, é 288 Kelvin. Percebeu? Ó, aproximadamente 15 graus Celsius. De fato, se você pegar 15 graus Celsius e somar 273, chega no 288. Mas repito, vamos trabalhar em Kelvin. Ou seja, 33 graus Celsius mais quente que a hipótese da inexistência da atmosfera. Então, gente, com a atmosfera, a temperatura aumenta 33 graus Celsius, mas mesmo assim fica em torno de 15 graus Celsius. Ela aumenta de menos 18 até 15, tá bom? Mas o que a questão quer, Carlos? Esse aquecimento adicional é o que se chama de efeito estufa, que, como eu disse, é bom, mas sendo demais, tudo demais é veneno, aí fica ruim, né? No qual alguns gases da atmosfera, como por exemplo o dióxido de carbono e o metano, absorvem e reemitem radiação infravermelha. Anote aí, gente. Radiação infravermelha são ondas de calor, tá certo? O aumento da temperatura de 255 Kelvin sem atmosfera, dito no início da questão, para 288 com a atmosfera, equivale ao aumento na intensidade da radiação eletromagnética de quantos por cento? Calma, questão de altíssima probabilidade de aparecer, tá? Vamos chamar de 1 a intensidade sem atmosfera para a temperatura de 255 e de 2 a intensidade com atmosfera, 288. Então, gente, para relacionar as duas, ó, a intensidade com a atmosfera é a constante, que não muda, vezes a temperatura em Kelvin elevado à quarta. E a intensidade sem a atmosfera é a constante, que não muda, né? Vezes a temperatura sem a atmosfera, que é 255 a quarta. Para saber quantas vezes essa se relaciona com I1, é só dividir uma pela outra. Vamos dividir I2 por I1. Toda vida que pedir a relação entre duas grandezas, você divide as fórmulas, tá? I2 por I1. Quem é I2? Constante, que é a mesma, vezes 288 a quarta. Quem é I1? Constante, que não muda, vezes 255 a quarta. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, cortar a constante de Boltzmann com a constante de Boltzmann, né? Cortando aqui as duas, fica 288 sobre 255 a quarta. Aqui, gente, eu usei uma propriedade das potências, tá? Como ambas ficam a quarta, eu posso transformar numa fração única elevada à quarta. Aqui não tem jeito, gente. Eu tenho que dividir 288 por 255. Observe que você não tem calculadora no Enem. Tenta fazer aí para mim. Dá 1,13 a quarta. Só que 1,3 a quarta sem calculadora é complicado, né? Então eu vou sugerir uma estratégia. Que tal escrever 1,13 a quarta como sendo 1,13 ao quadrado vezes 1,13 ao quadrado? Ah, cara, é verdade. Conserva a base e soma, né? Então eu posso escrever 1,13 elevado à quarta como 1,13 ao quadrado vezes 1,13 ao quadrado. 1,13 ao quadrado dá para fazer, né, gente? Dá aproximadamente 1,28. Faz aí. Então fica 1,28 vezes 1,28. Essa multiplicação, quando você fizer, vai dar 1,64. Agora preste atenção. 1,64, duas casas após a vírgula, é a mesma coisa de escrever 164 sobre 100. E aí, gente, eu tenho que entender que esse 1 passa para o outro lado e 164 sobre 100 já está dizendo 164 por 100. É 164%. Anote aí, gente. No mundo da porcentagem,
o antes sempre é 100%. Então, 164% não significa que aumentou 164%. Aumentou só o que passa de 100%. Então, aumentou 64% aproximadamente, o que vai estar o valor aproximado, letra D de dado, 63%. Anote aí que essa questão é inédita, adaptada por mim. Letra D, Boy Carlão, com você. Que calor, hein, Carlos? Pois é. Próxima questão, cinemática vetorial, agora vem do Ceará. Não é um assunto muito tradicional no Enem, mas quem sabe, né? Uma partícula move-se em um plano horizontal, descrevendo um movimento circular uniforme, aquele movimento que ocorre em um círculo, mantendo o valor da velocidade sempre constante. Com raio R e centro em um ponto C. Em um determinado instante, a partícula abandona essa trajetória circular de raio Rzinho, seguindo uma direção retilínea tangente à curva de raio R. Após permanecer por um intervalo de tempo ΔT em movimento retilíneo, a partícula agora vai iniciar um novo movimento circular uniforme, agora de raio Rzão, de modo que o novo raio é maior que o raio anterior, que também tem centro C. Desprezando qualquer influência de atritos, assinala a opção que representa corretamente o módulo da velocidade vetorial média. Você sabe o que é isso? Eu vou explicar. Da partícula ao longo do deslocamento retilíneo entre as duas trajetórias circulares de mesmo centro. Tá aí as alternativas. Cuidado com o desenho, gente. Então, de novo, vamos lá. Inicialmente, a partícula está descrevendo a trajetória amarela de raio Rzinho. A partícula é essa vermelha aqui, tá? Sua posição inicial, ela está nessa trajetória amarela. Aí, em determinado momento, ela sai pela tangente, vai em linha reta, até chegar a uma posição final, onde agora passa a descrever o círculo azul. Então, veja, inicialmente ela estava no raio amarelo, sai pela tangente e chega no raio azul, de raio Rzão. Gente, a velocidade vetorial média leva em conta o que a gente chama de vetor deslocamento. Então, anota aí, o que é o vetor deslocamento? Menor distância entre dois pontos. Então, se eu estou nessa posição e fui para essa posição, o meu vetor deslocamento é uma linha reta, é esse D aqui. Observe que é possível relacionar o vetor deslocamento com o raio amarelo, que é o Rzinho, e o raio azul, que é o Rzão, a nova trajetória. Você consegue identificar um triângulo retângulo na figura? Carlão, não acredito não. Pitágoras é? É. Então, vou dizer que o novo raio da trajetória ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, lembra de Pitágoras? É um cateto ao quadrado, que é o Rzinho ao quadrado, mais o deslocamento ao quadrado. Trabalhando em módulo, né, eu tirei o vetorzinho e botei só o valor de D. Então, posso isolar D ao quadrado, né? Rzinho ao quadrado passa subtraindo, então D ao quadrado é Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. O quadrado passa como raiz. Evidentemente, seria mais ou menos. Mas eu sei que o deslocamento é positivo. Considerei apenas o valor positivo. Se fosse na prova de matemática, era mais ou menos. Vou considerar só o valor positivo. Então, o deslocamento é raiz de R ao quadrado menos R ao quadrado. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Gente, você não tem que fazer conta, não. É só usar a definição de vetor velocidade média. Anote aí. Como é que se calcula o módulo do vetor velocidade média? Atenção, não é a distância percorrida, é o deslocamento, a linha reta entre a posição de partida e a posição de chegada. Então, o deslocamento, o vetorzinho deslocamento em módulo é isso aqui. Raiz de Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado dividido por ΔT. Observe, gente, que uma maneira de representar módulo é colocar em um vetor duas barras paralelas. Isso significa que é um módulo, que é dado por essa expressão aqui, que está na alternativa C. Questão um pouquinho diferente, mas pode aparecer Boy Carlão de novo. E eu achei interessante, viu, cara? Eu gostei bastante dessa questão. Nossa próxima questão vai trazer agora uma questão muito bonita, de um assunto muito tradicional em prova, que vai envolver agora as equações da cinemática escalar, particularmente o movimento uniformemente variado, e as leis de Newton. Então, no dia 26 de março de 2024,
A 1h29 da madrugada, o navio cargueiro MV Dyle colidiu com a ponte Francis Scott Key em Baltimore, nos Estados Unidos. O impacto causou o colapso da ponte, tornando-se um dos maiores acidentes marítimos na história norte-americana, figura real do acidente, segundo o jornal O Globo. Tá aí, gente, um gráfico que aparentemente é complicado, mas eu quero que você comece a fazer uma análise do gráfico. O navio começou a diminuir a velocidade, ó. Essa velocidade aqui está em uma unidade chamada milhas por hora, que é muito usado na navegação marítima. Então ele começou a diminuir a velocidade, ó. Aí eu estou vendo aqui 7,82 milhas por hora. Aí ele diz que nesse intervalo o navio entra em contato com a ponta. Então vamos entender o espaço de 38 segundos. O navio deve ter colidido com 7,82 milhas por hora, né? Ao colidir, ele recebe uma força que diminui sua velocidade, vindo para 2,5 milhas por hora. Carlos, você já está fazendo uma análise do gráfico, sem que a questão diga. Vamos fazer uma análise textual do gráfico, né, gente? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Tem sentido o que eu estou dizendo, gente? Na hora que ele bate, linha vermelha, ó, o navio entra em contato com a ponta. Ele está batendo com essa velocidade aqui, ó, né? 7,82. E aí, ao longo de 38 segundos, aqui é o fim da colisão, ele sai com 2,5 milhas por hora. Vamos ver o que é que diz a nota. Os pontos de dados são representados como círculos, as linhas são apenas orientativas, ou seja, não são conhecidas as velocidades reais, são apenas estimativa. Beleza? A figura a seguir mostra, como eu disse, os dados da velocidade do navio em função da hora local. E como eu disse, ó, a colisão já estava embutido, né, análise textual, que ocorreu em 38 segundos marcados por linhas pontilhadas. Assumindo que a massa do navio no momento do impacto seja de 100 mil toneladas, minha Nossa Senhora, e tendo por base os dados do gráfico, a magnitude da força média atuando sobre o navio durante a colisão é aproximadamente. E ele dá uma observação. A força atuando sobre o navio durante a colisão é constante e considerada a força média. E ele dá aquela informação decisiva. 1 milha por hora tem 0,5 metros por segundo. Essa informação foi dada no enunciado. Ele quer saber qual o valor da força. Então vamos com calma. Como a gente já suspeitava, a velocidade inicial, ó, 7,82. A velocidade no momento que o navio colidiu. Depois de 38 segundos, como a ponte fez uma força sobre o navio, a velocidade final dele ficou 2,5 milhas por hora. E tudo isso, a diminuição da velocidade de 7,82 para 2,5 ocorreu em 38 segundos. O problema, gente, é que nós não trabalhamos no sistema internacional com milhas por hora. A gente vai ter que transformar para metros por segundo. E a questão já me disse que 1 milha por hora tem 0,5 metros por segundo. Então, o 7,82, que é a velocidade inicial, é só multiplicar por 0,5, porque 1 milha por hora tem 0,5. Ao multiplicar por 0,5, eu encontro 3,91 metros por segundo. A mesma coisa com a velocidade final, depois que o navio acabou, depois que terminou a colisão, 2,5 milhas por hora, também vou multiplicar por 0,5, transformando para metros por segundo, é 1,25 metros por segundo. Ô, Carlos, por que você precisa da desaceleração? Porque eu quero força. Não sei se você lembra que força é massa vezes aceleração. E por que você está usando desaceleração? Porque o navio diminuiu sua velocidade. Que fórmula eu vou usar? Vovô e vovó assistindo televisão. Eita, Carlos, se tiver a velocidade final, a velocidade inicial e o tempo, eu consigo calcular a desaceleração, porque está freando. A velocidade final 1,25 em metros por segundo, a inicial 3,91. A aceleração é o que eu quero, no caso, desaceleração, porque está freando, vezes o tempo, que é 38. Com muito cuidado, passa 3,91 para o primeiro membro. 1,25 menos 3,91 é igual a A vezes 38. Ao diminuir 1,25 de 3,91 dá menos 2,66. Aí só ajeitando, né, gente? O 38 que está multiplicando passa dividindo. Ao dividir menos 2,66 por 38 dá 0,07. Gente, por que negativo? Porque é uma desaceleração. Como ele quer uma força em módulo, a desaceleração vale 0,07 metros por segundo ao quadrado. Para calcular a força é muito simples.
Segunda lei de Newton. Força média resultante, massa vezes aceleração. Só que tem um problema. A massa não pode estar em tonelada. Sistema internacional. Se a aceleração vem em metros por segundo ao quadrado, a massa tem que ser em quilograma. O navio tem 100 mil toneladas, mas me diga uma coisa, uma tonelada você sabia que tem 1.000 quilogramas? É só multiplicar por 1.000. Então, 100 mil toneladas dá 100 mil quilogramas. Posso escrever 100 mil quilogramas como 10 à oitava, né, Carlos? 8 zeros, 10 à oitava. Então, 0,07 eu vou escrever como 7 vezes 10 a menos 2. Não entendi, Carlos. Se a vírgula anda duas casas para a direita, o expoente, que era 0, não tinha expoente, aqui fica menos 2. Nunca esqueça disso. Vírgula para a direita, se você andou duas para a direita, o expoente fica menos 2. Ou seja, quando não tem potência de 10, o número de vírgulas que você andou para a direita, o expoente fica negativo do 10, menos 2, né? Andei duas casas, 0,07 para 7, ficou 10 a menos 2. Agora eu vou usar a fórmula da força resultante, segundo a lei de Newton. Massa vezes aceleração. Qual é a massa? 10 à oitava. E a aceleração em módulo 7 vezes 10 ao quadrado. Conservo a base aqui das potências de 10, 8 mais 2 dá 10, né? Fica, opa, a aceleração é menos 2, vamos consertar, gente. Ó, gente, consertei, é 10 a menos 2, né? A aceleração é 7 vezes 10 a menos 2, perfeito? Então agora, ó, conserva a base que é o 10 e soma os expoentes, 8 menos 2 dá 6. Então, a força resultante, 7 vezes 10 a sexta newtons. Belíssima questão e já estou com a dancinha da aprovação. Show de bola, Carlão! Chegamos agora à nossa sétima questão, já se aproximando aí da metade da nossa aula. A figura mostra um circuito constituído por um gerador de força eletromotriz 3 volts, é uma questão de circuitos elétricos, e resistência interna RI. Um resistor R de resistência 10 ohms, e um LED que funciona como resistor, que é uma lâmpada, né? Associados em série. Tá aí, né? Em série, por que, Carlos? Porque é caminho único para a corrente, como a gente viu na primeira questão, tá bom? O gerador é representado deste modo aqui, gente, um traço menor, que é o negativo, maior, que é o positivo, sua resistência interna. O resistor está aqui e o LED, que funciona também como resistor, tá bom? Muito bem, Carlos. A corrente nesse circuito foi dada, que é 60 mA. Já sei que milha é 10 a menos 3 ou uma divisão por 1.000, já vimos isso, né? E a diferença de potencial ou tensão entre os terminais do LED, está aqui na figura, vale 2,25 volts. Ele quer saber qual é a resistência interna do gerador, questão muito propensa a aparecer, gosta muito de aparecer questões de circuitos elétricos, tá? Pelo menos 3 questões entre 14 e 15 da prova aí de domingo terá circuitos elétricos. Então eu estou redesenhando o circuito. O que está aqui embaixo, gente, é o mesmo desenho de cima, tá? RI é o gerador aqui, força eletromotriz 3 volts, sua resistência interna RI, a resistência 10 ohms, o LED está aqui, veja que eu só fiz reproduzir o desenho, só que com uma diferença. Eu já coloquei a corrente 60 mA, eu dividi por 1.000. 60 mA é 60 vezes 10 a menos 3, ou 60 dividido por 10 a terceira. 10 a terceira não é 1.000? É só dividir por 1.000. 60 por 1.000 dá 0,06 ampere. Carlos, por que você redesenhou? Porque você tem que lembrar de uma coisa muito importante, que são as leis de Kirchhoff. Eu vou ler com você aqui, tá? Bem devagarinho. Para circuitos fechados de uma malha, o que é uma malha? É um circuito fechado, como você está vendo aqui. Se utiliza a segunda lei de Kirchhoff, uma lei muito importante da eletricidade, que é a chamada lei das malhas ou conservação de energia, onde coloca-se, atenção, mais na entrada da corrente onde eu tiver resistor, inclusive o LED. Sendo que o traço menor do gerador é o polo negativo. Então, atenção, observe a corrente elétrica. Então, vamos fazer isso. A corrente elétrica entrou aqui pelo negativo do gerador e onde ela entra por resistores ou LED, que seria em RI 10 ou no LED, ela vai entrar pelo positivo. Gente, atenção, isso é muito importante. Onde tiver resistor LED, você bota positivo por onde a corrente está entrando. Ela entrou aqui pelo mais, aqui mais e aqui é mais. O mais quem coloca é você, tá bom? E aí, Carlos, o que é que você faz na sequência?
Aí na sequência eu vou dizer que a soma de todas as tensões ao longo da malha é zero. Por quê? Por que conservação de energia? Porque o gerador entrega e o resistor recebe. Então agora a gente vai fazer assim, ó. A malha eu vou dar nome a ela, ó. Vou chamar aqui de A. Atenção, eu coloquei essa letra A, não tinha, ó. Coloquei agora, tá? Ó, de novo, mouse, ó. A, vou chamar aqui embaixo de B. Aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de D. Então a malha que eu vou pegar é a malha A, B, C, D e voltou para A. Fechou a malha. Soma das tensões tem que dar zero. Tensão é energia, né? Então eu vou ter que garantir que ao somar todas as tensões ao longo do circuito é zero. Gente, qualquer questão de circuitos elétricos você vai fazer isso. Então vamos começar. Eu vou começar pela letra A. E aí você vai fazer assim, ó. Para onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. De novo. Para onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. A corrente está entrando por onde? Pelo mais, que é um resistor. Então você vai fazer o que aqui? A tensão mais 2,25. Gente, isso aqui já é uma tensão, tá? Como já é tensão, é só pegar o valor e colocar aqui. Lembre que você está somando tensões. Então, 2,25 já é a tensão. Vamos comigo. Lá vem a corrente, lá vem a corrente, lá vem a corrente. Ela entrou agora pelo menos 3 volts. É tensão. Menos 3, porque está entrando pelo menos. Agora aqui, cuidado. Você vai ter que multiplicar a resistência pela corrente. Poxa, Carlos, por que é que aqui você só pegou 2,25, aqui você só pegou 3 e aqui você está multiplicando? Porque lembre que a tensão é o produto da resistência pela corrente. A gente viu isso lá na primeira questão. Então, gente, onde tiver volts, você bota só o valor. Onde tiver resistência, você multiplica resistência pela corrente, porque resistência pela corrente é tensão e você está somando tensões. Então, como entrou pelo mais, vai ser a resistência interna vezes a corrente, que é 0,06. E no outro resistor, do mesmo jeito, pega a resistência e multiplica pela corrente. Entrou pelo mais, 10 vezes 0,06. Cuidado com as contas aqui, gente. 2,25 mais 6, ó, vou fazer devagarinho, ó, 10 vezes 0,06 dá 0,6. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Vou somar primeiro. 2,25 com 0,6, aqui é 0,60, tá? Dá 2,85 menos 3, menos 0,15. Então, de novo, somei 2,25 com 0,60, que é a mesma coisa de 0,6, dá 2,85, menos 3 dá menos 0,15. Mais RI vezes 0,06 igual a zero. É só passar o menos 0,15 para o outro lado. E agora o 0,06 que está multiplicando a resistência passa dividindo a resistência interna, divisão com o mesmo número de casas decimais, 15 dividido por 6, já tem a resposta da questão, a resistência interna do gerador, 2,5 ohms, letra B. Boy, Carlão, show demais. O Carlos, quer dizer que foi letra B. Mas, Carlos, essa bolinha azul aqui embaixo significa que eu poderia pedir uma outra coisa na questão. Se eu quisesse a resistência do LED, fácil demais. Já tem a tensão nele e já tem a corrente que passa nele. Qual é a corrente que passa no LED? Não é 60 mA, que é 0,06 A? Como é que acha a resistência? Carlão, estou tão tenso, agoniado, ela me deixou. Tensão igual a RI. Lembra dessa fórmula? Tensão no LED, L de LED, é a resistência do LED vezes a corrente no LED. A tensão é 2,25, a corrente é 0,06. Isolando a resistência aqui, o I passa dividindo, né? O I está multiplicando, passa dividindo, será 2,25 por 0,06. Tire a vírgula, 225 por 6. Caso a questão pedisse a resistência do LED, seria 37,5 ohms. Carlos, gostei da questão 7, viu? E vamos agora à questão número 8. Que questão muito interessante, questão sobre energia fotovoltaica, uma questão relativamente simples, vamos comigo. Operando em condições ideais, um painel solar gera energia elétrica na seguinte potência, 462 watts.
com uma diferença de potencial de 42 volts. Então, o painel está submetido a uma potência de 462 watts, com uma tensão de 42 volts, como você está vendo na figura nos seus terminais. Para que a energia gerada seja armazenada numa bateria que tem diferença de potencial de 12 volts, olha a bateria aqui, usa-se um dispositivo que ajusta a diferença de potencial. Dispositivo esse chamado de controlador de carga, como você está vendo na figura. Muito bem, cara. Se numa situação ideal, olha o detalhe que vai definir a solução da questão. Se numa situação ideal, toda a energia gerada pelo painel é armazenada na bateria, então tudo que o painel produz vem para a bateria. Ele quer saber quais são os valores das correntes elétricas no painel e na bateria. Tá aí as alternativas, Carlos. Tá aí um painel fotovoltaico, então vamos ao enunciado. O enunciado diz claramente, se numa situação ideal, toda a energia gerada pelo painel é armazenada na bateria. Carlos, você está falando em energia, mas a questão fala em potência. Será que você ainda lembra que a potência gerada no painel corresponde à energia elétrica gerada por unidade de tempo? Em outras palavras, quando eu digo que a potência no painel, que vai ser igual à bateria, é 462 watts, isso significa que a cada segundo ela gera uma energia de 462 joules. Nunca esqueça disso. Watts significa energia por tempo. Joule que é energia por segundo. Então, quando eu digo que a potência é 462 watts, eu estou dizendo que está sendo gerada uma energia de 462 joules a cada segundo. Então, a expressão da potência é o quê? Ai, ui, potência é ui. De novo. Ai, ui, potência é ui. Muito bem, Carlos. P é potência em watts, U é tensão em volts e I é a intensidade da corrente em ampere. Vou isolar a corrente, I é P sobre U. Então, para o painel, a potência é 462, foi dado no enunciado, e a tensão é 42. Divida 462 por 42 dá 11. Na bateria, tem a mesma energia, a mesma potência do painel. Lembra que foi dito no enunciado? Então, eu vou dividir a mesma potência, 462, que é igual a do painel, pela tensão agora da bateria. Cuidado. 462 por 12 me dá, então, 38,5 ampere. Então tá aí, gente, uma questão que eu usei diretamente a espetacular fórmula Ai, ui, potência é ui. Calculei a corrente no painel e depois calculei a corrente na bateria. Anote aí, formulazinha que pode aparecer na prova e os meus estão muito animados. Dá um gritinho. Ai, ui, potência é ui. Espetacular questão, trazendo agora ciências da natureza, física e biologia. As lâmpadas incandescentes emitem luz visível em um espectro contínuo, enquanto que os LEDs, que a gente já discutiu muito isso hoje, diodos emissores de luz, podem emitir luz em faixas de comprimento de ondas estreitas, quase monocromáticas de uma só frequência, com pequenas variações em relação ao valor pré-determinado. Uma possível aplicação dos LEDs em substituição às lâmpadas incandescentes, que são essas aqui, 2019 deixou inclusive de ser fabricada, é no cultivo de plantas em ambientes fechados com baixa luminosidade. Considere a figura acima, eu quero que você preste muita atenção nesse gráfico, que representa o espectro, ou seja, a faixa de frequências ou comprimento de ondas aproximado da absorção da luz visível pela clorofila das plantas em função do comprimento de onda. Gente, eu quero que você preste muita atenção no eixo vertical. Leia aqui comigo. Ação da fotossíntese. Ou seja, eu terei mais fotossíntese nesses pontos mais altos aqui. Então, de cara, eu já posso adiantar que tem mais fotossíntese próximo ao violeta, um comprimento de onda em torno de 400. E também próximo ao vermelho, um comprimento de onda entre 650 e 700. Então, gente, preste atenção. Essa questão é muito simples. Basta observar onde eu tenho mais fotossíntese. Mais fotossíntese significa dizer mais desenvolvimento das plantas. Então, de cara, eu vejo que violeta e vermelho é que faz com que haja mais desenvolvimento das plantas, porque eu tenho mais fotossíntese.
a transformação da energia luminosa em química, a energia da vida. Mas será que é isso que a questão quer? Vamos ver. Um estudante que pretende substituir lâmpadas incandescentes por LEDs em uma estufa, que é um local que cultiva plantas, né? Fechado, possui à disposição LEDs nas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Lá você já viu o violeta e o vermelho. Nessa situação, as cores dos LEDs que melhor otimizam a substituição de lâmpadas incandescentes são... Galera, preste atenção à interpretação. Otimizar a substituição de lâmpadas é aumentar o cultivo, aumentar a fotossíntese, aumentar a produção vegetal. E você já sabe que os LEDs que aumentam a produção vegetal a gente já discutiu. As alternativas estão aí, mas eu quero já comentar com você exatamente o que eu já disse nas entrelinhas. Azul fica vizinho ao violeta, tá, gente? Violeta e azul são cores muito parecidas. Então vamos ler comigo? A figura identifica dois picos de maior eficiência da absorção de luz, como já disse, pela clorofila das plantas, que corresponde aproximadamente a 430 nanômetros. O nano é 10 a menos 9, mas você não vai usar isso, que é o azul. E a cor vermelha. Então, azul e vermelho são os dois LEDs que vão dar a maior taxa de absorção da fotossíntese. Esses são os comprimentos de onda de maior absorção, azul e vermelho. LEDs nessas cores garantem que a energia luminosa seja convertida em energia química para a fotossíntese de forma mais eficiente, não desperdiçando energia em comprimento de ondas menos úteis. Os menos úteis seriam, por exemplo, verde e amarelo. Observe que verde e amarelo tem uma absorção mínima. Detalhe, por que é que você vê as plantas verde e amareladas? Porque se absorve menos, reflete mais. Olha nas entrelinhas. As cores que menos absorvem a energia luminosa, você sabe que a energia do Sol é branca, composta de todas essas cores aqui, né? As cores verde e amarelo estão absorvendo menos. Se estão absorvendo menos, refletem mais para o seu olho. Por isso que você vê as plantas verde e amarelo. Mas o que a questão quer são as cores que dão a maior absorção, a maior produção vegetal, a maior fotossíntese. Seria, então, azul e vermelho, pois LEDs com emissão dos comprimentos de onda dessas cores não gastam energia produzindo luz que possui menor ação da fotossíntese. A maior parte dessa luz vem para absorção na forma de fotossíntese. Letra B, questão espetacular, e o gatinho vibrou com essa aí, viu? Questão número 10, uma questão maravilhosa, ainda não apareceu no Enem, viu, gente? Tô apostando nela, viu? Anote aí. Carlos, será que você vai acertar a questão 10? Vamos comigo. É comum encontrar na internet um experimento que promete dobrar um raio de luz. Trata-se de uma montagem simples em que uma garrafa PET jorra água através de um furo em sua lateral. Paralelamente à direção do jato, usando um dispositivo gerador de laser, incide-se um feixe dessa luz conforme esquematizado na figura que eu vou mostrar. O laser segue o caminho do jato d'água e atinge o fundo do recipiente onde o líquido é despejado. De acordo com a montagem, isso acontece por quê? Então, calma. Primeiramente, vamos entender. O desenho pode parecer confuso, gente. Aqui está a água, tem um buraco em que a água está jorrando e acontece algo incrível. Joga-se uma luz laser aqui e essa luz laser ela fica presa dentro. Ó, você está conseguindo ver essa parte aqui, gente? Dá um zoom aí no seu celular. Ó. O laser está preso dentro da água e chega até o fundo. Esse experimento é real. Real. O laser segue o jato d'água. Ele não passa direto. Ele fica preso dentro da água. Bom, por que é que acontece isso? Letra A. O índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar, o que promove a polarização da luz na direção do fundo do recipiente. Letra B. A rapidez com que o laser percorre a água é maior do que a rapidez com que ele percorre o ar, o que promove a polarização da luz na direção do fundo do recipiente. Letra C. A rapidez com que o laser percorre a água é menor do que a rapidez com que ele percorre o ar, o que promove a reflexão interna da luz nas paredes do jato d'água. E letra D. O índice de refração da água é menor do que o índice de refração do ar, o que promove a reflexão interna da luz nas paredes do jato d'água. Gente, questão que você não pode perder. Toda vez que você tiver uma luz presa dentro de um meio, isso se chama reflexão
total da luz ou reflexão interna da luz, igual que acontece numa fibra óptica. Então, gente, luz presa dentro de um ambiente significa dizer que é reflexão total da luz. A luz não consegue sair, ela fica refletindo internamente. O nome desse fenômeno é reflexão total da luz ou reflexão interna da luz, tá certo? Vamos ler comigo. O fenômeno observado nessa experiência, como já disse, é a reflexão interna total. Pois a luz do laser da água tem uma redução da sua velocidade, pois o seu índice de refração é maior que do ar. Anote aí, gente. Tem até uma musiquinha que diz assim: quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade e tem o menor índice de refração. Lembre, quem tem maior velocidade tem menor índice de refração. Ou o contrário. Onde você tiver a menor velocidade, você tem um maior índice de refração. Eu costumo brincar e dizer assim: você é luz, é raio, estrela e luar. Você é a luz. Onde é que você é mais rápido? No ar ou na água? No ar. Andando você é mais rápido que nadando. Então, gente, na água, sua velocidade é menor, fazendo com que o seu índice de refração seja maior. Então, anote aí. A água sempre tem um índice de refração maior que o ar. Na realidade, o ar sempre é o menor. Então, como a água tem um índice de refração maior que no ar, porque lá a velocidade é menor na água, você tem o fenômeno da reflexão interna total. Existem, na realidade, duas condições para ter esse fenômeno que você está vendo aí. A luz deve se propagar no meio de maior índice de refração, que a gente chama de mais refringente, neste caso a água, é o que já está acontecendo, e existe uma segunda característica. Esse ângulo que ela está incidindo aqui, gente, ó, esse ângulo que ela está incidindo aqui tem que ser maior que um tal de ângulo limite. Em resumo, gente, se cair essa questão, reflexão total da luz, porque o índice de refração da água, que é onde a luz está, é maior que o do ar. E o ângulo que ela forma com a normal é maior que o limite. Portanto, a alternativa C. A rapidez com que o laser percorre a água é menor, a sua velocidade é menor na água, por isso que o índice de refração é maior, fazendo com que haja a reflexão interna total da luz nas paredes do jato d'água, questão de altíssima probabilidade de cair no domingo, é a que eu mais aposto da revisão de hoje. Boy Carlão, lacrou Carlão, show de bola. Questão número 11, questão de ondulatório agora, vem lá da FUVEST. Fenômenos ondulatórios sempre é uma questão que cai em prova. O fenômeno físico conhecido como iridescência ocorre nas asas de certas espécies de borboleta. Olha que figura linda, né, gente? E caracteriza-se pela variação das cores de acordo com o ângulo de observação. Então você vai vendo cores diferentes, azul, verde, violeta, né? A existência de faixas coloridas na superfície das asas da borboleta ocorre devido a diferentes formas de encontro. Superposição é encontro entre os raios luminosos refletidos por uma fina camada de substância transparente existente na superfície das asas. Os fenômenos físicos diretamente relacionados com a iridescência são questões para fazer em 15 segundos. De acordo com o enunciado, ocorre devido às diferentes formas de superposição entre raios luminosos refletidos. Os termos grifados evidenciam dois fenômenos. Primeiro, reflexão. Refletido significa reflexão. E o segundo, que é a interferência. Gente, para entender a interferência, lembra que ele falou que tinha uma fina camada? Essa fina camada faz com que há uma diferença de caminho entre os raios que foram refletidos e os que entraram. Essa diferença de caminhos fazem com que esses raios, ao se cruzarem, interfiram. E essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. E dentro dessas interferências, de acordo com o encontro dessas ondas, você tem as diferentes cores. Então, em resumo, interferência, porque são raios que se cruzam, superpondo. E refletidos, porque bateu e voltou. Questão para acertar, de graça, letra E, reflexão e interferência. A fina camada faz com que haja diferença de caminho, interferências entre os raios que são refletidos.
Letra E, Carlos. Massa demais. Aí, que borboleta linda, né, gente? Boy Carlão com você. Questão número 12. Sempre importante associar a física com a biologia, mais uma vez, assim como na questão 9. Lá do Amazonas, o ouvido externo de um adulto consiste na orelha e um canal de aproximadamente 2,5 centímetros. Galera do Partiu IF, nós vimos essa questão ontem, não é isso? O qual pode ser considerado como um tubo sonoro aberto. Anote isso, tubo sonoro aberto. Em uma das extremidades e fechado na outra pelo tímpano. Muito bem. A orelha tem a função de canalizar as ondas sonoras que alcançam o ouvido para o canal e o tímpano. A partir dessas informações, podemos afirmar que a frequência fundamental de ressonância do ouvido de um adulto é de deu a velocidade do som no ar e o valor que é de 340 metros por segundo. Ele está falando em frequência fundamental. Gente, precisamos gastar um tempinho nessa questão para a gente fundamentar você. Inicialmente, você está vendo aqui, gente, as ondas estacionárias. As ondas estacionárias, elas formam barrigas, tá? Nó é o ponto do meio e ventre é o ponto de vibração máxima. Atenção, duas barrigas sempre correspondem a um comprimento de onda. Então, de novo comigo. Duas barrigas sempre correspondem a um comprimento de onda. Então, eu vejo que aqui, ó, subiu, desceu, um comprimento de onda. Cada barriguinha, então, é a metade de um comprimento de onda, né? Lambda sobre 2. E a metade da barriga, que vai de um ventre para um nó, seria lambda sobre 4. Ok? Então, de novo, duas barrigas é um comprimento de onda. Uma barriga entre dois nós é metade de um comprimento de onda. E de um ventre para um nó é 1/4 do comprimento de onda. Perfeito? Pronto. O nosso ouvido funciona como um tubo sonoro fechado, porque está fechado em uma das extremidades. Tubo sonoro fechado é fechado em uma das extremidades. Se fosse um tubo sonoro aberto, seria aberto dos dois lados. Então, tubo sonoro fechado, basta ser fechado em uma das extremidades. Então, você está vendo aqui, gente, diferentes modos de vibração dentro de um tubo sonoro fechado, tá? E o detalhe que eu queria frisar com você, ó. O ponto onde fica aberto, anote, é ventre. E o ponto onde está fechado é nó. Então, você está vendo que aqui eu tenho um ventre e aqui eu tenho um nó. Eu queria que você observasse agora o seguinte. Todo tubo sonoro fechado, ele tem um padrão ventre-nó. Gente, isso é muito importante. Tubo sonoro fechado, se está fechado é nó. Do outro lado tem que estar aberto. Apesar de ser um tubo sonoro fechado, tem que ter um dos lados aberto. Então, ventre e nó. Então, entenda esse padrão ventre e nó. Ventre e nó não é lambda sobre 4? Então, o padrão do tubo sonoro fechado é ventre e nó. Esse é o primeiro padrão possível, de um ventre para um nó. Nós chamamos isso, gente, ventre e nó está aqui, ó. Primeira maneira de vibrar. A gente chama isso de primeiro harmônico ou fundamental. Agora, vamos ver uma segunda maneira de vibrar. Eu agora vou pegar de um nó para o outro ventre. Entenda, a primeira maneira foi o vermelho. Agora o amarelo pega de um nó para o outro ventre. Eu poderia vibrar agora pegando esse desenho aqui. Observe que esse desenho que está aqui, gente, é o amarelo aqui, ó. Nó, ventre, passou pelo meio e voltou para ventre. Você concorda que o amarelo que está aqui é o mesmo que está aqui? É o terceiro harmônico. Opa, não seria o segundo, não? Não. Lembra que o padrão é ventre nó, então você vai contar o número de ventre nós que tem no amarelo. Vamos ver, ó. Nó ventre, 1. Ventre nó ou nó ventre, 2. Nó ventre, 3. Então, terceiro harmônico. Então, nesse tubo sonoro fechado, o harmônico próximo não é o segundo, é o terceiro. E agora vamos pegar o rosa. Vem desse nó até o outro ventre. Olha só, é esse aqui, né, gente? Você concorda que é esse aqui? Vamos ver quantos pares de ventre e nó tem? Bora, o rosa, bora. Nó ventre, 1. Ventre nó, nó ventre, 2. Nó ventre, 3. Nó ventre, 4. E nó ventre, 5. É o quinto harmônico, 5 ventres nó. Ô, Carlos, a questão está pedindo frequência, Vamos demonstrar uma fórmula? Vamos lá. De um ventre para um nó, eu sei que é lambda sobre 4. Lembra? Que é igual ao comprimento L. Então, L é o lambda sobre 4. Lambda 1, que é o primeiro modo.
Então, isolando o comprimento de onda, fica 4L. Você lembra de uma fórmula, vamos dar uma lambida na ferida? Vamos dar uma lambida na ferida. Cara, por que você está botando 1 em 1? Porque, né, o primeiro modo, ventre nó, eu vou isolar agora a frequência. Ó. V é igual, quem é o lambda 1? 4L. F1. Isolando F1, ficou V sobre 4L. Pronto, gente. Essa é a fórmula do primeiro harmônico. Para achar a frequência, é só dividir a velocidade por 4L. Vamos fazer os outros, ver se você entendeu. Lembre que esse é o fundamental. Agora eu tenho quantos ventres nós? 1, 2, segundo par, ó. Ventre nó 1, ventre nó outro, ventre nó outro. Então quer dizer que o L agora é 3 vezes lambda 3 sobre 4. Porque de ventre para nó é lambda sobre 4, é 3 porque tem 3 modos de vibração ventre nó, né? Isolando o lambda 3, ó, fica 4L sobre 3. Vamos jogar no vamos lambida na ferida de novo? Bora! Isolando agora F3, ó. V, quem é o lambda 3? 4L sobre 3. Passe o 3 para lá e o L dividindo. Então ficou agora o terceiro harmônico 3V sobre 4L. E o próximo, tem quantos pares ventre nó? Um par ventre nó, outro par ventre nó, outro par ventre nó, tá acompanhando com o mouse? Outro par ventre nó e outro par ventre nó. 5 lambda 5 sobre 4. É 5 porque é 5 pares. Isolando o lambda 5, ficou 4L sobre 5. Lambe a ferida de novo. Vamos dar uma lambida. Essa é uma letra grega chamada lambda, que a gente chama de lambida. Isolando F5, né? Porque o lambda 5 é 4L sobre 5. O F5 deu isso. É lógico que você não precisa decorar isso, tá? O que você vai precisar é só lembrar o seguinte. O primeiro harmônico, aqui 1 que multiplica isso. Terceiro harmônico, 3 vezes que multiplica isso. E o quinto harmônico, 5 vezes isso. Se você não entendeu essa tela, não se preocupe. Anote essa fórmula. A frequência de um tubo fechado é NV sobre 4L. Gente, isso você precisa saber. Tubo sonoro fechado, a fórmula da frequência dele é NV sobre 4L. N é o harmônico. Lembre que no tubo fechado só tem ímpar, por causa dos pares ventre nó. Então, o fundamental é o primeiro harmônico, N é 1. Terceiro harmônico, N é 3. Quinto harmônico, N é 5. Deu a velocidade e o comprimento. Como a questão quer o fundamental, N é 1. Mas essa questão poderia ter pedido o terceiro, N seria 3. Ou o quinto, N seria 5. Então, agora, resolvendo a questão de uma forma bem simples, né? N é 1 porque é o fundamental. A velocidade foi dada no enunciado, 340 metros por segundo. E o comprimento não pode ser em centímetro, porque a velocidade está em metros por segundo, né, gente? Então, como é que eu transformo centímetros para metro? É só dividir por 100. 2,5 por 100 dá 0,025 metros. Qual é a fórmula? Frequência é o N é 1, a velocidade é 340, 4 vezes o comprimento em metros, 0,025. Em cima ficou 340, embaixo 0,100. Ao dividir, eu encontro a frequência 3.400 Hz. Ei, Carlos, achei complicada, né? Gente, eu estava demonstrando uma fórmula, você não precisa disso. É só usar essa fórmula aqui. Se aparecer um tubo fechado na sua prova, lembre, tubo fechado, um dos lados fechado e o outro aberto. É só usar essa fórmula. N é o harmônico, ele vai dizer se é o fundamental, terceiro ou quinto, só tem ímpar. Dá a velocidade e o comprimento. Joga na fórmula e está feita a questão. Frequência do fundamental, 3.400 Hz, letra D de dado. Mas preste atenção, você teria outras frequências, terceira, quinta, se pedisse na questão, tá certo? E aí, gente, essa frequência, eu consigo escutar? Sim. O nosso ouvido escuta entre 20 e 20 mil. Lembre que esse K é 1000, então 1,25K é 1250. 6,3 kHz é 6.300. Então, gente, 3.400 estaria aqui, ó. Eu consigo escutar assim essa frequência do tubo. Por isso que você escuta, é o seu ouvido, a questão fala do ouvido, tá? Belíssima questão, letra D, anote aí. Antepenúltima questão, vamos chegar a 1h13, tá certo? Vamos à nossa questão 13 da FUVEST. Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade de óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto que tem massa 18 gramas e volume de 20 centímetros cúbicos, que permanece totalmente imerso dentro de um óleo.
e está preso por um fio ao fundo da superfície, conforme mostra a figura. Então está aqui, gente, o objeto preso por um fio dentro do óleo. A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. Então, à medida que ele mudou a temperatura, mudou a densidade do óleo. O gráfico a seguir mostra exatamente essa relação entre densidade e temperatura. Despreze a massa do fio e ele quer saber qual é a temperatura na qual a tensão da corda é zero, se anule. Bom, cara, para fazer a questão, calcular a densidade do óleo, primeiramente vamos lembrar as forças que atuam sobre o objeto. O empuxo é a força que age para cima quando um corpo está dentro de um líquido. Então, o empuxo é para cima. Ele surge devido à diferença de pressão entre a parte inferior e a superior. Então, o que é o empuxo? É uma força para cima que surge em um objeto dentro de um líquido devido à diferença de pressão. Empuxo é representado pela letra E, para cima. Força exercida pelo líquido sobre o objeto devido à diferença de pressão. Nós temos a outra força, que é a tração do fio, é a tração que o fio exerce sobre o objeto que é T. E, finalmente, a força peso, que é a força que a terra exerce sobre o objeto. Tá aí as três forças. Empuxo para cima, tração, que é o fio puxando para baixo, e o peso. Com essas três forças, eu vejo que, estando o objeto em equilíbrio, a força para cima é igual às forças para baixo. Isso é a primeira lei de Newton, tá, gente? Força para cima, que é o empuxo, é igual à tração mais o peso. No entanto, o enunciado facilitou minha vida. Ele disse que a tração é zero. No instante em que a tração se anula. Se a tração é zero, faça T igual a zero. Fica empuxo igual ao peso. Mas, Carlos, qual é a fórmula do empuxo? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É o quê? É devagar. Densidade do líquido, no caso óleo. Vá, volume submerso. E G, gravidade. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Diga aí esse sub aí, minha aprovação. Fórmula do empuxo. Densidade do líquido, no caso óleo, vezes o volume submerso do corpo, vezes a gravidade. E o peso é massa vezes gravidade. Carlos, pode cortar a gravidade, não pode? Pode. Com isso, eu tenho que densidade do óleo vezes o volume submerso é igual a massa. Como eu quero encontrar a densidade do óleo, é só pegar a massa e dividir pelo volume submerso. Notícia boa para você. Ele já deu a massa. Deu 18 gramas e já deu o volume submerso, 20 centímetros cúbicos. Eu não preciso transformar nem para quilo nem para metro cúbico, porque o meu gráfico está me dando a densidade em grama por centímetro cúbico. Ao dividir 18 por 20, deu 0,9. Vamos ao gráfico. Onde é que está 0,90 no gráfico? 0,9 é a mesma coisa que 0,90. Está aqui. Para 0,90, vem comigo, ó, densidade do óleo 0,90. Encontrei uma temperatura de 150 graus Celsius. Belíssima questão, linda. Linda, linda questão também de altíssima probabilidade, letra D. Boy, Carlão. E aí, tomando um cafezinho, Maria da Luz, minha mãe querida. Ô, mamãe, eu te amo tanto. Tá aí, minha mãe com essa flor linda, né? E ela tá dizendo para mim, filhão, gostei do café, viu? Tá no ponto. Sábado eu tô por aí pra gente tomar um cafezinho, tá, minha mãe? Em homenagem a você, essa questão. Questão 14, penúltima questão da nossa revisão. Questão de gravitação. Vamos comigo. Em sua obra Harmonices Mundi Libre 5, A Harmonia dos Mundos em 5 volumes, de 1616, o nosso amigo Kepler apresentou sua terceira lei, na qual estabelece que o tempo de revolução de um planeta ao redor do Sol é proporcional ao raio elevado a 3 meios, onde o raio é o raio médio da órbita do planeta. Está aí, né? Anunciado da terceira lei. Sabendo que o raio médio da órbita de Netuno é... Pegou só um pouquinho aqui, gente. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, tá? Que pegou um pouquinho aqui a leitura, embora não vá atrapalhar nada. Mas vamos lá. Sabendo que o raio médio da órbita de Netuno em torno do Sol é aproximadamente 30 vezes o raio médio da órbita da Terra, o intervalo de tempo em que o planeta Netuno completa uma volta ao redor do Sol é aproximadamente. Gente, questão
muito bonita, vamos discutir. O enunciado me disse o seguinte: o tempo de revolução de um planeta ao redor do Sol, que a gente chama de período, vou representar por T maiúsculo, ele disse que é proporcional a R elevado a 3 meios, está no enunciado. Então, matematicamente, o período, que é o T, é uma constante de proporcionalidade vezes o raio elevado a 3 meios. Então, daqui, como K é uma constante, eu vou dizer que o período dividido por R elevado a 3 meios dá sempre a mesma coisa. Então, essa relação vai ser a mesma para qualquer planeta do sistema solar. Então, período da Terra pelo raio da Terra elevado a 3 meios vai ser igual ao período de Netuno sobre o raio de Netuno elevado a 3 meios. Ou qualquer que seja o planeta. Então, eu vou só ajeitar isso aqui agora. Ó. Eu vou passar o raio de Netuno para lá e o período da Terra para cá. Então, ficou raio de Netuno elevado a 3 meios sobre o raio da Terra elevado a 3 meios. É o período de Netuno sobre o período da Terra. Vou agrupar isso aqui numa fração única, né? Raio de Netuno sobre o raio da Terra, ó, N de Netuno e T de Terra, elevado a 3 meios, é o período de Netuno sobre o período da Terra. No entanto, foi dito no enunciado que o raio da órbita de Netuno é 30 vezes o raio da Terra. E nós já sabemos que o período de rotação da Terra, aliás, de translação da Terra em torno do Sol é 1 ano. Então eu vou substituir. Raio de Netuno é 30 vezes o raio da Terra sobre o raio da Terra, elevado a 3 meios, é o período de Netuno sobre 1. Então, só ajeitando aqui, cortando o raio da Terra com o raio da Terra, eu vou ter que o período de Netuno será 30 elevado a 3 meios. Então, cuidado com a matemática básica agora. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Esse 2 no denominador é a raiz e o 3 é o índice do número 30 aqui. Então, fica raiz quadrada de 30 ao cubo. Agora, 30 ao cubo eu posso escrever como 30 ao quadrado vezes 30? Posso, propriedade das potências. Vou tirar 30 ao quadrado de dentro da raiz. Ficou 30 raiz de 30. É aí, gente, nesse momento o aluno teria que ter um conhecimento básico de matemática. Se a raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6, aproximadamente a raiz de 30 deve ser em torno de 5,5. Aproximadamente 30 vezes 5,5. Isso me dá aproximadamente 165 anos, o que vai justificar a alternativa A por ser a mais próxima, letra A. Belíssima questão, show demais essa questão. E a nossa despedida, uma questão que acontece quase todo dia na nossa casa. Trouxe essa questão muito bonita, viu, gente? Com as mãos úmidas, uma pessoa removeu uma bandeja de gelo do congelador e notou que seus dedos grudaram sobre a superfície dos cubos de gelo. Já aconteceu com você isso aí? Isso ocorreu pelo fato de que a água, associada à umidade dos dedos das pessoas, congelou-se ao tocar os cubos de gelo. Olha que coisa interessante. Afirma-se que nesse processo, letra A, as temperaturas tanto do cubo de gelo quanto da água dos dedos da pessoa diminuíram. Letra B, a energia térmica foi transferida da água nos dedos da pessoa para os cubos de gelo. Alternativa C, a temperatura dos cubos de gelo foi transferida para a água nos dedos da pessoa. Letra D, a temperatura da água nos dedos da pessoa foi transferida para os cubos de gelo. E letra E, o calor foi transferido dos cubos de gelo para a água nos dedos da pessoa. Gente, tenham muito cuidado com a teoria dessa questão. Aqui eu estou mostrando aqui as mudanças de fase, né? E vamos à solução. Como a água nos dedos da pessoa congelou, isso foi dito no enunciado, ao entrar em contato com os cubos de gelo, houve uma transferência de energia térmica da substância de maior temperatura, ou seja, a água contida nos dedos, para a de menor temperatura, o gelo. Essa transferência de energia térmica da maior para a menor temperatura nós chamamos de calor. Então veja, calor é o termo que se dá ao movimento da energia térmica da maior temperatura para a menor temperatura. Ou seja, da água dos dedos para pessoas para os cubos de gelo. Eu queria falar sobre esse congelou. Se congelou, a água sofreu uma solidificação. Passou do estado líquido para o estado sólido. Esse processo de mudança de estado, a nossa professora está dizendo que é chamado de calor latente. Toda vida que ocorre uma mudança de estado físico, a transferência de energia térmica envolvida, que é chamada de calor, processo de movimentação da energia térmica, é associado ao chamado calor latente.
Por isso que a alternativa correta é a B de bola. A energia térmica foi transferida da água nos dedos da pessoa, porque estava a maior temperatura, para os cubos de gelo que está a menor temperatura. Gente, a gente diz que a energia térmica foi transferida. Esse nome da energia térmica sendo transferida, a gente dá o nome de calor, letra B. Só lembrando que um corpo não tem calor, ele tem energia térmica. Então, essa energia térmica sendo transferida é que a gente dá o nome de calor. Mas você não pode dizer estou com calor. Calor é a energia térmica em movimento. O que você tem é energia térmica grande quando quente e pequena quando fria. Então, letra B de bola, anotei essa observação, viu, Carlos? Show! E nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Bota um comentário aí, compartilha esse vídeo aí com os colegas que estão em busca desse grande sonho, tá? E Antônio no Pará, na busca por medicina, sempre com você, meu amigo. Um abraço para você, até breve.